Olá a todos, eu sou a Irene, presidente da BEA, seguindo com mais uma participação aqui no nosso Momento Carreira, que é em parceria com as regionais, a BEA São Paulo e a BEA Tocantins. E hoje temos a participação da nossa presidente da Regional do Estado do Tocantins, que é a engenheira de alimentos, Dafne Moreira. Presidente, agradeço por você estar aqui conosco, compartilhando um pouco da sua experiência e acredito que vai ser muito enriquecedora para quem for ouvir essa mensagem, né, para quem for ver esse vídeo. Acredito que vai contribuir bastante para os nossos estudantes e também motivar os nossos colegas engenheiros de alimentos. Então, Dafne... Muito obrigada, Irene, né? Muito obrigada a todos pelo convite. Me sinto muito honrada de estar participando desse momento, né? E a nossa missão é essa: a gente está contribuindo, a gente está fazendo essa troca para cada vez mais trazermos experiências para todos e trocarmos também. Dafne, eu gostaria que você contasse para nós o que te motivou a estudar engenharia de alimentos. Se você puder contar, né, como que foi, né, por que você escolheu o curso, por que escolheu estudar na Universidade aí do Tocantins. Então, vamos lá. Aqui no Tocantins é um pouquinho diferente. As pessoas... Hoje, atualmente, pode até ser que as pessoas entraram de primeira mão querendo fazer engenharia de alimentos. Mas, antigamente, são raras as pessoas que vocês encontram. E aí, tecnicamente, eu era atleta, né? E eu queria ser nutricionista esportiva. Só que aqui no Tocantins ainda não existia o curso de nutrição. E aí, eu ia fazer no lugar mais próximo, que seria na UFG. Meu pai, ele ficou enlouquecido quando pensou na possibilidade de eu ir embora daqui. E aí era bem engraçado. Todo dia que ele ia me buscar no final, na porta do colégio, né? Ele trazia uma reportagem de nutrição e trazia uma reportagem de engenharia de alimentos para mim. Porque ele sabia que tinha engenharia de alimentos aqui na UFT. E, querendo ou não, né? Por mais que nós, profissionais, sabemos que é totalmente distinto, né? A maioria das pessoas não, né? A maioria já pensa assim, não, deve ter alguma coisa a ver. Até que, tecnicamente, se a gente for pensar, né, tem algumas tecnologias, muitas coisas que a gente tem algumas atividades em comuns, né? Mas a gente é mais indústria, né? Desenvolvimento, chão de fábrica. Nutrição é muitas vezes, mais corpo humano, apesar que tem a parte de humano. E aí eu fingia que não dava muita moral, mas eu lia, né? Então eu sempre lia e eu comecei a entender um pouco. Então eu não cheguei para fazer o curso de engenharia de alimentos seca. Então eu já sabia quais eram as áreas que existiam dentro da engenharia de alimentos, tudo, que era um curso bem abrangente, né? Que daria para a gente trabalhar em várias áreas. Mas também não queria dar o braço a torcer. Quis fazer lá o vestibular na UFG, tudo, fiz. Mas, no fim, não passei lá de primeira e passei em engenharia de alimentos aqui na UFT. E naquela época, vestibular só tinha uma vez ao ano. Então, quando se fazia, você só tinha oportunidade do outro ano de estar fazendo. E aí meu pai, não, mas já que você não passou lá e você passou aqui, você começa. Aí nem que você preste lá de novo. E aí eu também já estava começando a gostar, né, daquela disciplina. E quando entrou no primeiro período, quem dispor do Tocantins fez o UFT e vai estar escutando a gente pega a disciplina com o professor Albano, né, que ele acabou já falecendo tudo. Só que ele era uma pessoa que era apaixonado pela engenharia de alimentos. Ele amava a engenharia de alimentos. E aí, quando eu fiz o primeiro período, eu me apaixonei também com ele. E aí, eu não tive mais pretensão de sair, né? Então, de lá, foi aonde eu apaixonei, gostei muito da universidade. E aí, no fim,
nem prestei mais para nutrição. Falei, é esse curso que eu quero mesmo, tudo, né? E fui até o fim. Hoje eu sou apaixonada. Estou até fazendo nutrição para agregar, né? Mas assim, sou extremamente apaixonada pela engenharia de alimentos. Tem professores que inspiram, não é, Daphne? Né? Assim como o professor Albano, né? Que contribuiu para que você se apaixonasse pelo curso. Daphne, eu também sei que você é consultora, né, na área de alimentos, e eu gostaria que você comentasse como é que está esse mercado, que você também falasse da sua trajetória nesse segmento, quais áreas que você tem mais experiências, que envolvem a consultoria. Essa é uma área de atuação, né, do engenheiro de alimentos, e a gente sabe que tem diversos colegas que atuam como consultor, mas nós gostaríamos de ouvir a sua trajetória. Tá certo. Então tá. E aí lá na graduação eu já tinha o intuito de ser consultora, né? Quem me conhece, quem estava ali comigo, lá da metade do período para frente, quando começou as tecnologias, eu falei, eu quero ser consultora. E hoje, no mercado, principalmente depois da pandemia, foi um boom, né, de consultores. Mas antigamente aqui em Palmas tinham poucos consultores, eram muito poucos. Não dava nem para você colocava numa mão e não completava ainda, né? Que a gente conhecia e tudo. Então, eu já comecei a trabalhar isso, e quando eu formei no final de abril, dia 14 de julho, eu já estava abrindo a minha empresa para trabalhar com consultoria. Então, a ideia de trabalhar com consultoria e também a ideia de abrir a empresa foi também para prestar consultoria, prestação de serviços para o Senar, que é o Serviço Nacional, né, de Aprendizagem Rural. E de lá para cá foi bem legal, porque eu fiz o meu estágio na vigilância sanitária, né? Então, ali me deu muita base também para estar encarando a consultoria com até mais confiança, né? Por já ter acompanhado alguns processos durante o estágio. Então, hoje, atualmente, na minha empresa de consultoria, que eu abri em 2014, quando eu formei até hoje, né? Que já fez 10 anos, né? A gente parece que formou ontem, mas quando vê já tem um tempinho. Então, eu trabalho muito com consultoria. Aqui no Tocantins, a gente trabalha muito com controle de qualidade. Então, as elaborações e implantações dos manuais de boas práticas, POPs, né? Programa 5S, rotulagem também é algo que eu trabalho bastante. A PPCC, igual eu estava falando, é bem um pouco mais complicado. Existe alguns aqui, claro, né? Mas hoje, basicamente, o público que eu trabalho, a gente fala muito, são pequenas empresas e pequenas indústrias, né? Então, a gente fala assim, não tem tantas indústrias aqui, então a gente trabalha com pequenas indústrias. Por exemplo, uma padaria não deixa de ser uma indústria, né? Uma indústria fabrica-se pães, tudo de pequeno porte, mas ela é. Então, assim, eu sempre falo, o básico é o que funciona. Não adianta a gente querer trabalhar com a PPCC, trabalhar com ISO, trabalhar com todas as outras coisas, se às vezes a elaboração e implantação das boas práticas de fabricação, os POPs, né, os procedimentos operacionais padronizados não tá legal, um 5S não tá legal. Então, a gente sempre tenta trabalhar e focar, e querendo ou não, é uma coisa que eles procuram muito por ser exigência da vigilância sanitária. E claro que nós, como consultores, aos poucos, a gente vai tentando implantar outras coisas para funcionar muito bem, né? Hoje, uma coisa que tem muita procura é ficha técnica. Por incrível que pareça, a gente pega muitas empresas que estão muitos anos no mercado e que hoje não sabem a precificação do produto deles. Então, é de chocar. Você fala, meu Deus, essa empresa tá ali, eu acho que eu era pequena, né? Eu era bebê e tá até hoje viva como? Porque não sabe quanto custa o produto dele. Muitas vezes tem alguns que trabalham, como se fala, pagam para trabalhar.
Então, é uma das coisas que não é uma exigência dos órgãos fiscalizadores e que a gente vai aos poucos implantando, criando, né? Aos poucos a gente vai tentando ver se eles começam a querer trabalhar com o desenvolvimento de novos produtos, né? Mas são algumas coisas que são clientes bem comprometidos que aos poucos vão tendo interesse, vão vendo o quanto é importante cada função, né, do processo dentro da gestão para ter um produto final. Acredito que falhou aqui um pouquinho, né? Agora voltou. Então, vamos retornando aqui. Então, de fato, implantar os elementos básicos, né, que envolvem a qualidade, a segurança do alimento, ela é fundamental, né, para que se possa implantar outros programas. Daphne, você, na sua fala, né, você já falou um pouco, né, dos serviços que a sua empresa oferece, mas tem algo a mais que você gostaria de destacar para os nossos ouvintes? Eu falo assim, a consultoria, ela é um mundo amplo. É um mundo amplo e o legal é que, de acordo com cada cliente, você pode indicar, você vai ver a necessidade. Então, eu falei essas coisas que são as mais básicas, mais tradicionais, né? Que são as elaborações dos programas de qualidade, mas hoje em dia tem tanta coisa legal, né, da gente trabalhar relacionada aos alergênicos, desenvolvimento que a gente já fez, de aumentar a vida de prateleira do produto, que muitas vezes, é igual eu falo, não adianta o conservante que for. Se a higienização não estiver legal, não vai dar certo. Às vezes as pessoas querem uma pílula milagrosa, um procedimento milagroso, né? E são algumas coisas que a gente vai trabalhando e vai vendo, né? Método de conservação, uma troca de embalagem faz toda a diferença, né? Então, às vezes um produto estava se perdendo mais porque teria que não ter a incidência da luz. Então, são coisas bem legais que a consultoria ela te proporciona isso, né? Que a gente pode estar fazendo melhorias bem significativas. E você trouxe um ponto interessante quando você menciona essa questão de tratar a embalagem, né? Verificar a higienização e etc. Isso mostra a importância das empresas ter profissionais, né, capacitados, técnicos, que possam auxiliá-los, né, nesses processos, né, para que o processo de fabricação tenha, de fato, segurança e qualidade. Isso, e é tão legal, igual eu falo, pessoas capacitadas e treinamento. Treinamento é tão importante, é extremamente importante. Às vezes as pessoas não dão atenção para treinamento, não dão atenção para reciclagem. Teve um caso aqui, eu não me recordo se foi bem início do ano ou se foi finalzinho do ano, que uma moça foi fazer uma diária no restaurante e ela foi ligar um richô. Eu não sei como que foi, mas enfim, ela acabou se queimando e uma boa parte do corpo na hora do almoço, tudo, e acabou indo a óbito. E aí, nesse dia, eu até, quando surgiu essa informação, eu até fui no meu Instagram e dei algumas dicas de como fazer essa utilização do richô e tudo, e botei até algumas notícias de acontecimentos que já aconteceu várias vezes, né? E aí, muitas vezes, as pessoas vieram no meu direct e falavam assim, nossa, eu não sabia o tanto que o richô, ele é perigoso. E aí eu falei, não, gente, não é que o richô, ele é perigoso, ele é um utensílio. Qual que é o problema? Que as empresas acham, é um restaurante. Tá mexendo com comida, eu faço comida em casa e tudo ok. Não que eu estou falando que a culpa é da colaboradora, mas da empresa. Ela que tinha que fazer assim, a partir do momento que contrata uma diária, a partir do momento que contrata um colaborador que vai mexer com determinados equipamentos, tem que dar capacitação. Tem que explicar, né? Tem que explicar aqui um exemplo. O fogo, ele pode sim ser transparente.
Às vezes a pessoa está achando que não tem fogo lá e colocar, que a pessoa não pode colocar o álcool líquido lá diretamente, né? Não se usa o álcool líquido. Existem pastilhas próprias. Então, assim, o problema não é o utensílio, o problema não é o equipamento, né? O problema é a falta de capacitação, é a falta de treinamento, né? As pessoas querem, um exemplo, só dar o curso de boas práticas de fabricação. Por quê? Porque a vigilância sanitária pede. A vigilância sanitária pede quando? Uma vez ao ano, é uma vez ao ano. Não, boas práticas tem que ser assim, tá fazendo? Tem alguém que não tá cumprindo? Volta para reciclagem. Essa pessoa não tá cumprindo, não, volta para reciclagem. Não tá dando certo? Vamos trocar de função, vai ser mandado embora, nós temos que tomar alguma ação corretiva. E aí as pessoas não dão tanta atenção, né? Acham que é um dinheiro jogado fora e é de suma importância treinamento. O Daphne, dentro da área de consultoria, né, o que você entende, né, que precisa inovar, né? Como que está a questão da inovação dentro dessa área? Então, vamos lá. Em 2015, em 2016, eu fui bolsista de desenvolvimento num programa chamado Cibratec. Não sei se você conhece, do Senai, né? Onde a gente trabalhava com inovação nas indústrias aqui do Tocantins. E eu sempre falo, inovar, às vezes as pessoas pensam que é um mega equipamento, uma mega tecnologia. E, na verdade, inovação é você criar um processo ou fazer algo que você não faz dentro da empresa, né? Não necessariamente. Então, assim, o que para mim, às vezes, é muito óbvio, já funciona há muito tempo, às vezes para outra empresa ali do lado, aquele processo simples, um procedimento operacional, por exemplo, de empresa, é uma inovação, né? Então, é uma inovação. Então, na verdade, o que a gente trabalha bastante aqui de inovação é isso, realmente é identificar qual que é a real necessidade dessa empresa. Então, organizar isso, entender isso. E hoje em dia, cada vez mais está comum essa questão dos alergênicos, né? Então, a gente sempre tenta trabalhar, inovar, de uma forma de capacitar as pessoas a trabalharem melhor, a se comunicar melhor com o cliente, né? Igual eu falei, meu maior público nem é tanto indústrias, mas muitos serviços de alimentação. Então, a gente sempre trabalhar isso, que uma alergia alimentar é diferente de uma intolerância, né? Então, é a pessoa saber direitinho, a pessoa não dar uma informação antes de ter a comunicação, por exemplo, os atendentes, garçons, ter a ideia que eles é o principal elo com o cliente, mas eles precisam ter uma comunicação eficiente com a cozinha, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, eu sempre falo que inovação, assim, que a gente trabalha muito, pelo menos a minha empresa, as coisas que procuro, são coisas básicas. É um layout que muitas vezes ele está totalmente o fluxo bagunçado e a gente faz totalmente uma mudança que é uma inovação para a empresa, sabe? Então, trabalha-se muito melhor, né? Então, a gente trabalha com layout, tenta trabalhar com ele sempre com 5S, de deixar mais próximo as coisas, para ter que andar menos, para ter que gastar menos, para aumentar a produtividade. Então, tudo isso a gente trabalha como forma de inovação, algo que não é feito naquela empresa. Muito interessante isso que você abordou, né? A forma como você abordou a inovação dentro da consultoria. Porque as pessoas realmente acham que a inovação é colocar algo totalmente diferente, que não existe, e às vezes a inovação é simplesmente algo que já existe, porém não naquela empresa, né? Isso, até porque um resultado significativo para essa empresa. Isso que é importante para o consultor, né, Daphne? E até porque a gente precisa entender o público que a gente está trabalhando. A maioria das vezes, o nosso público exige que a gente trabalhe com inovação, coisas simples e básicas, não coisas mirabolantes. Às vezes a gente quer até colocar uma coisa mirabolante, mas que às vezes nem vai funcionar, porque o nosso público ele não está preparado para aquilo, a nossa equipe não está
né? Não que nada não possa ser treinado, mas eu falo assim, às vezes a gente pensa que o pouquinho, um detalhe não faz diferença, mas ela às vezes vale muito mais diferença do que um mega equipamento. Sim, e também tem a questão financeira da empresa, né? Ela tem a questão da sua sustentabilidade financeira, que também conta muito no processo de inovação, né? E isso também é super importante ficar atento, nós engenheiros de alimentos, porque nós entendemos de legislação, né? E assim, claro, a gente nunca vai bater boca com ninguém, nunca vai, né, fazer. Mas já aconteceu situações do órgão fiscalizador às vezes virar e falar assim: olha, esse material tem que ser de aço inox. E realmente o aço inox é o melhor? É, nossa, ele é excelente. Mas se o meu cliente ele tem uma superfície lisa, impermeável e lavável, e está dentro da legislação que tem que ser assim, eu vou financeiramente tirar dinheiro dele para botar um aço inox, sendo que aquela superfície dele atende, não faz sentido. Então, nós, consultores, é igual eu falei, não é bater boca, não é discutir, mas depois você vai chegar, olha, fulano, de onde você embasou que tem que ser aço inox? Porque, de acordo com a RDC 275 de 2002 ou a 26 de 2004, está dizendo que as superfícies têm que ser assim, a superfície do meu cliente é assim. Então, tudo isso faz toda a diferença, né, na hora da contratação, do cliente valorizar o profissional, né? Porque às vezes as pessoas escutam, tem que trocar tudo, e às vezes não é. Né? Então, ali que a gente faz diferença também. Quando a gente bate o olho, quando a gente sabe embasar, quando a gente sabe conversar. Isso mesmo. Daphne, tem algum projeto que você realizou, que você muito se orgulha, que você gostaria de compartilhar conosco? Olha, não seria bem um projeto meu. Na verdade, já existe, né? Lá no Senar, né? Igual eu estava falando para vocês, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Que trabalha com o produtor rural, que a gente fala que o Senar é a maior escola da terra, e lá tem o FPR, que é o curso de formação profissional rural, são cursos profissionalizantes. Desde 2014, eu presto alguns serviços lá para o Senar. Mas ano passado, eu decidi trabalhar um pouco como instrutora do curso de panificação, rodando aí o interior do Tocantins. E eu confesso que, ao mesmo tempo que é bem difícil, né, quando a gente sai da nossa capital, do nosso conforto e vai para o interior, mas é muito gratificante. Você vê que a sua profissão, ela muda a vida de pessoas, né? Então, lá no curso profissionalizante, a gente capacita, né, eles, ao final do curso, que eles aprendam a fazer pães, bolos, biscoitos, todas as questões de panificação, sem nenhum equipamento, né? Tipo assim, sem nenhuma masseira, a gente ensina eles a amassarem na mão, tudo ensinando quimicamente, né? Bioquimicamente, porque muitas vezes as pessoas sabem fazer um pão, por exemplo, mas um dia dá certo, um dia não dá certo. Mas é porque eles não entendem a química e a bioquímica, coisa que a gente entende. Então a gente mostra que cozinha não é só cozinhar, né? Que transformação de alimentos é química, né? Então, assim, você ensinar eles de que como fazer e dar certo, e não um dia fazer, dar certo, e no outro dia não fazer, não dar certo, ou se o dia que não der certo, ele entendeu o porquê não deu certo, né? Porque a gente também é assim, não deu certo, mas por quê? A gente começar a raciocinar pela lógica, nossa, isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Então, tinha pessoas que falavam assim, não, a minha mão é ruim. Fulano sempre disse que a minha mão é ruim, não sei fazer um pão. Eu falei, não, você vai aprender a fazer um pão, você vai fazer. Outros mandando mensagem, fechei tantas encomendas, a partir dos biscoitos amanteigados que a gente aprendeu a fazer. Então, eu vejo, assim, o quanto o Senar, ele é muito importante, assim, na vida de tantos produtores. E trabalhar
nesse projeto, tipo assim, nesses cursos, né, que é igual são catálogos que já existem há muito tempo, é muito gratificante. Foi, assim, muito bom conhecer histórias, conhecer vidas, conhecer estilos, né, de vidas. Então, eu dei cursos desde da cidade até em assentamentos, né. Então, a gente começa a olhar muito, não só do lado profissional, mas do lado da vida. Isso foi muito interessante. Muito legal essa participação, né? É totalmente diferente da indústria, mas é a aplicação dos conceitos que você estudou, né, durante a universidade, e que são os mesmos conceitos que se utiliza dentro de um processo produtivo, dentro de uma indústria. Isso. Porque, como você comentou, a química e a bioquímica ela é a mesma, independente, né? É um processo de transformação. E mostrar isso, né, para essas pessoas, levar essa informação, com certeza agrega bastante para o conhecimento delas, né? E elas entenderem também a nossa profissão, né, Daphne? Isso. E é interessante a gente saber também que a gente nunca volta vazio. Nunca volta. Todo curso com produtores eu aprendi alguma coisa, né? Eu me esforcei bastante, porque aqui eu trabalho muito com serviço de alimentação, então a gente trabalha muito com lanchonete, muita padaria, né? Então eu fui para São Paulo fazer um curso de panificação na escola Livan, para botar a mão na massa mesmo, que muitas vezes a gente sabe todas as técnicas, né? A gente tem um preconceito, eu não sei se aí tem, por aí tem. Fala, engenheiro de alimentos não é cozinheiro. Chega uma etapa da nossa vida que a gente fala, cara, eu quero cozinhar, porque você sabe que teoria e prática tem que andar junto, né? Então, no início, a gente tem esse... Quando o povo fala isso, a gente falta morrer. Mas depois, a gente entende o quanto é importante a gente colocar a mão na massa para a gente entender também a realidade, a teoria e a prática. Isso é muito bom. É verdade. O Daphne, dentro das suas experiências, né, como consultora, teve projetos que você elaborou com outros profissionais? Porque hoje em dia se fala muito dessa questão da multidisciplinaridade, né, de você trabalhar junto com outros profissionais. E você tem participado de projetos, né? Como que é a sua experiência como consultora dentro desse contexto da multidisciplinaridade? Isso. Tenho sim. Trabalho muito com arquitetos, engenheiros, né? Então, assim, a gente entender a importância, né, da questão multidisciplinar, porque nós entendemos de fluxo, nós entendemos de todo o processo do alimento, desde lá, do início ali na cadeia, da cadeia alimentar até o produto final, né? E muitas vezes são coisas realmente que o arquiteto, o engenheiro, ele não estudou e ele não sabe, né? Só que a gente entende de fluxo, tudo, legislação, mas eles que entendem da parte hidráulica, da parte arquitetônica. Então, quando a gente entende que um depende do outro, que nenhum consegue fazer sozinho, poderia até fazer sozinho, né? Mas muitas vezes a gente sabe que nunca dá tão certo, né? Então, flui muito melhor, né? Então, eu sou muito acostumada nisso, de muitos profissionais me procurarem, ou quando o cliente ele me procura pessoalmente, eu sempre falo, olha, você já tem um arquiteto de sua preferência, um engenheiro, dependendo da situação, porque nós vamos precisar, né? Eu não gosto de trabalhar sozinha por isso, porque eu sei até onde eu posso. Isso é muito importante, né? Eu vejo que hoje em dia tem muitas vezes disputas de classes. Isso é minha função, o que a gente precisa entender é que muitas coisas são interligadas e a gente tem que entender que juntos a gente é muito mais forte, né? A gente consegue fazer um papel com maior eficiência. Estou finalizando um também com uma colega que ela é formada em gastronomia e ela é chefe, né?
e ela estava elaborando o cardápio de uma empresa. Então, enquanto ela elabora-se o cardápio do jeito, harmonizando os doces juntos com chás, as coisas, e ela me convidou para estar trabalhando, para eu estar elaborando as fichas técnicas. Então, isso é muito, tipo assim, muito bom, quando a gente sabe que um profissional pode contar com o outro, né? De saber que na hora que entrar os dois vai fluir bem melhor. É o trabalho colaborativo, né, entre as profissões. E um vai somando com o outro, né? Isso é realmente interessante e gera valor para o cliente. E falando de cliente, Daphne, como que você constrói esse relacionamento com o cliente? Porque na área da consultoria, esse relacionamento é muito importante. Então, eu falo um pouquinho demais, né? Já deu para perceber, às vezes a gente fala muito. Então, esse contato com o cliente, eu sempre falo assim, quando eu formei, antes de formar, na verdade, faltando um mês para formar, eu já comecei a fazer meu network. E já comecei a procurar os clientes, que inclusive o meu primeiro cliente é meu cliente até hoje, né? E aí, a princípio, primeiro, eu investi numa boa imagem, né? Num bom material para apresentar, porque não tem como, né? A nossa primeira impressão é a que fica. Então, se você vai apresentar um serviço, você vai mostrar alguma coisa, você tem que apresentar muito bem, numa pasta muito bem, né? Hoje em dia tem tantos meios aí, o Canva, as coisas, você faz coisas bem legais e bonitas. Então, assim, tem como você fazer uma apresentação bem bonita, né? Bem elaborada, bem técnica. E apresentar, né? Você tem que ter conhecimento no que você sabe. Você está dando um orçamento. O que está escrito naquele orçamento, né? Então, primeiro eu sempre foquei nisso. E aí eu descobri que o que acontece? Quando o cliente ele gosta do seu serviço, você executa ele corretamente, faz todo um cronograma e gera-se resultados, aquele cliente sempre vai voltar e ele sempre vai indicar outro. Então, eu vejo assim, eu não fui da era do boom, né, das redes sociais. Inclusive, eu vou estar começando minhas redes sociais, porque eu creio que é necessário, né? Hoje, no mundo que estamos vivendo, não tem como mais corrermos desse mundo, né? Mas na época não era assim, né? Então, o boca a boca do cliente é uma propaganda perfeita, né? E aí, quando eu fui ver, foi que um cliente foi indicando para o outro, foi indicando para o outro, e aí a gente acabou fazendo uma cartela muito boa de cliente. Então, eu sempre tento trabalhar com que o cliente, ele me pediu algo, eu tento fechar ao máximo para ele entender o que realmente está incluso dentro do pacote daquele serviço de consultoria, porque muitas vezes eles podem confundir. E eu tento fazer com que a experiência dele seja melhor do que ele imaginou, né? Então, eu tento superar as expectativas do cliente sempre, porque eu sei que isso é uma garantia de que o cliente sempre vai gostar e sempre vai indicar para outros. Daphne, e quais são as tendências, né, que você observa, os desafios que a engenharia de alimentos ela precisa enfrentar, né? E trazendo também para esse contexto que é da consultoria. Então, vamos lá, os principais desafios que a engenharia de alimentos tem que considerar. Eu olho muito, ainda mais que acabei entrando um pouco pelo lado da nutrição, que hoje ainda existe muitos tabus, né? Quando se fala em engenheiro de alimentos, tecnicamente a gente já lembra de indústria e as pessoas tratam a indústria muito como o vilão, né? E eu falo assim, gente, a indústria não é vilã. A indústria... Já pensou se não existisse a indústria? Nós não teríamos a entre-safra, né, produtos, quando não tivesse entre-safra. Nós não teríamos a variedade de produtos que a gente consome, né? A disponibilidade. Então, assim, as pessoas têm aquele negócio de taxar que tudo que é embalado é ruim. E por trás de toda indústria tem um P&D
trabalhando incansavelmente, porque sabe que o consumidor ele está mais exigente. Ele quer, né? Ele está mais exigente e a gente tem que se adequar, né? Então veio a legislação da rotulagem nutricional. Com certeza, se a gente perguntar para o pessoal de pesquisa e desenvolvimento, trabalharam incansavelmente para mexer na formulação dos seus produtos, né? Trabalhar para ter menos sódio, para ter menos açúcar adicionado, né? Porque a gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, essas coisas, aumentaram ao longo do tempo. Então, assim, a gente também trabalha incansavelmente, né? E aí as pessoas têm muito esse tabu, né? Igual eu estava comentando, tipo, o leite, o HT é cheio de conservante. Não é, gente. Isso é um mito que já devia ter caído há muito tempo, né? Mas, infelizmente, se você perguntar, ainda sempre tem um que acha que né? E diante milhares de outras informações, né? E o problema não é o produto em si, na minha visão de profissional, o problema é o excesso em si, né? A Anvisa, o órgão regulamentador, ela jamais colocaria um produto no mercado, um conservante no mercado, se não tivesse feito pesquisas para ver, né, se não tem riscos. Ela não ia colocar a saúde. O órgão fiscalizador tá para proteger a saúde do consumidor. Como que ela ia colocar em risco a saúde do consumidor? O problema muitas vezes é que o consumidor ele não sabe utilizar corretamente, né? Então, cada vez mais as legislações estão mudando para ficarem mais rígidas. Mas a gente precisa entender isso, que o problema é o consumidor, somos nós, né? A gente ter esse entendimento, né? Igual eu falei, claro, o in natura, o natural sempre vai ser o melhor, mas não quer dizer que o embalado, ele é um vilão, jamais. Tipo assim, né? A gente lendo os rótulos, sabendo fazer boas escolhas, né? A indústria, ela tá aí para facilitar a nossa vida. Também tem aquela questão, dependendo da enfermidade da pessoa, determinados produtos in natura, ela também não vai conseguir consumir, né? Ela não vai poder consumir. Isso, igual a carambola, para quem tem problema, né, de rins. Então, tem que ter essa conscientização, né? Mostrar a importância, ter o equilíbrio, né? O equilíbrio que é importante, né? Num processo alimentar. Daphne, presidente Daphne, né? Nós agradecemos a sua participação nesse momento. Com certeza a sua história, né? A sua experiência, ela serve de motivação e de inspiração também para outros colegas e também para futuros colegas, né, que vão ainda ingressar, aqueles que ainda vão se formar em engenharia de alimentos. E nós agradecemos mais uma vez, Daphne. Eu que agradeço, viu, Irene, no seu nome, no nome da ABEA. Igual eu falei no início, me sinto muito honrada de participar. O que a gente puder contribuir, nós estamos aqui, né, dispostos, né, igual nós falamos, né, para juntos sermos mais fortes, né, quanto mais juntos a gente acredita que a gente vai trazer mais informação, vai difundir, vai valorizar muito mais nossa profissão. Isso mesmo. E, pessoal, eu tenho uma mensagem muito importante. Se você ainda não é nosso associado, vai no nosso site, né, www.abea.com.br, procura a área do associado, faça seu pré-cadastro, né, que alguém do time entrará em contato com você para seguir, né, com a sua associação. Então, seja você um engenheiro de alimentos ou um estudante de engenharia de alimentos que ainda não esteja conosco, venha fazer parte, né, para que a gente possa estar fortalecendo cada vez mais a nossa formação, né, a nossa profissão. Pessoal, siga a BEA nas redes sociais, siga a BEA Tocantins também, né?
as redes sociais da Bea Tocantins e se inscreva no nosso canal no YouTube para que você possa receber as notificações das nossas próximas postagens aqui também por esse canal. Pessoal, e compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, principalmente com as donas de casa, com seus familiares, para que eles possam entender um pouco mais da nossa profissão em engenharia de alimentos. Então, agradecemos você que ouviu essa mensagem, que vai compartilhar essa mensagem. E até a próxima. E muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.